Olá, boa tarde a todos, bem-vindos aqui ao canal. Não se esqueçam de subscrever e dar um like. Quase toda a gente que conduz no iRacing já conhece o Trading Paints, e o Trading Paints é basicamente uma aplicação que permite desenhar ou escolher de dentro de um conjunto de um showroom de liveries que já foram feitas, não só as liveries para os vários carros, como também a possibilidade de escolherem os capacetes, os fatos, ou fazerem as vossas próprias personalizações. Aquilo que eu venho aqui hoje falar é sobre a subscrição Pro do Trading Paints. Sobre o Trading Paints existem vários tutoriais online, podem procurar e não quis estar a repetir relativamente a isso. Venho falar sobre a situação da subscrição Pro. Subscrição Pro custa cerca de 22 € por ano e traz aqui algumas vantagens. E aquilo que quero vos trazer hoje é a minha opinião sobre se vale a pena ou não vale a pena. Portanto, o que é que eles anunciam com o Pro? Portanto, tornar toda esta situação mais flexível, com outro tipo de recursos. Temos então aqui o valor anual, que são cerca de 24 dólares, em euros dá cerca de 22 euros. E o que é que nós podemos então fazer com o Pro? Podemos começar a fazer, portanto, as libraries a partir do navegador, ou seja, a partir do browser. Sem o Pro, o que é que temos que fazer? Temos que abrir, portanto, os ficheiros através de um software qualquer de edição de imagem, um Photoshop, um GIMP, que é gratuito, e portanto é aí que nós podemos depois editar. Com o Trading Paints Pro, eles oferecem, portanto, o Paint Builder, temos acesso ao Paint Builder, que permite fazer, portanto, estas personalizações diretamente a partir do site. E para mim esta é uma grande vantagem. Eu estava a utilizar o GIMP, há muita gente que utiliza o Photoshop, e não é de todo completamente fácil fazer estas alterações que estamos aqui a ver, ou seja, alterar cores, colocar decalques, colocar logotipos, todas essas situações. Portanto, esta para mim é desde logo uma vantagem e mais à frente no vídeo eu vou mostrar como é que isto funciona. Depois, outra coisa que podemos fazer é que quando nós estamos com a versão gratuita do Trading Paints, nem sempre podemos garantir, portanto, o stamp do nosso número, ou seja, a ter o número carimbado em sessões de host e também da liga. Portanto, nesta possibilidade do Pro, o que nós podemos fazer é efetivamente criar uma library em que colocamos o número que nós desejamos e, portanto, durante a nossa corrida e para toda a gente que tenha o Trading Paints instalado, aquilo que eles vão ver é o número que nós efetivamente escolhemos e não um número aleatório que por vezes é atribuído pela sessão. Isso é outra coisa que é importante terem em conta, é que só quem também tiver Trading Paints é que vai ver as libraries, se não vai ver apenas aquilo que é, portanto, a escolha que for feita dentro do próprio iRacing com aquilo que são as opções standard. Depois, outra coisa que se pode fazer com o Pro é colocar camadas de transparência, que pode ser útil, por exemplo, para ligas ou para eventos especiais. Vamos dar aqui um exemplo. Imaginem que têm a vossa library e que querem correr a vossa library num evento que obriga, por exemplo, à utilização do logotipo do evento, em vez de terem que estar a colocar, portanto, esse logotipo diretamente naquilo que é a vossa imagem, criam uma camada com uma transparência que vai colocar esse logotipo e que facilmente é removida noutras situações. Outra possibilidade que se abre com a subscrição do Pro é poder desenhar esquemas de pintura personalizados exclusivamente para as corridas noturnas. Pode ser engraçado porque muitas das vezes quando temos libraries que podem ser até bastante interessantes de dia e morrerem, entre aspas, durante a noite ou vice-versa, e portanto aqui temos também essa possibilidade. Portanto, atribuir libraries especiais para aquilo que são os eventos noturnos. Outras situações que depois também trazemos é que aquilo que são as libraries antigas, elas ficam guardadas, ou seja, elas não são sobrepostas, que é algo que acontece quando utilizamos a versão gratuita. Temos também a possibilidade de ser listado na página portanto, de pintores, vamos dizer assim, ou seja, de criadores de libraries, e também podemos ter, portanto, um equipamento, ou seja, um fato e um capacete especial para cada carro. Eu aqui tenho esta página traduzida automaticamente para português, claro que algumas das traduções não são as mais corretas, mas para facilidade aqui no vídeo foi isso que o fiz. Tendo explicado aquilo que são as vantagens do Pro, vou-vos mostrar um bocadinho aquilo que é aqui o Paint Builder.
Portanto, eu tenho a versão Pro, como podem aqui verificar, e então o que acontece é que passo a ter acesso ao Paint Builder e ver também os projetos que eu já criei. Portanto, o Paint Builder é a tal ferramenta que fica disponível através do browser, que nos permite, portanto, criar os projetos, consultar os vários projetos. Portanto, eu tenho aqui alguns criados para alguns dos carros que eu mais utilizo, o Fiat F4, o Ferrari 296 GT3, o Global Mazda MX-5 Cup e o Porsche 911 GT3 Cup. Poderia editar qualquer um deles, ou se quiser criar um novo, é tão fácil como isto. Criar um novo, selecionar aqui um veículo, vamos escolher aqui um veículo qualquer, vamos escolher, por exemplo, aqui o Lamborghini, damos um nome qualquer aqui à pintura, vou-lhe chamar aqui, por exemplo, YouTube, e o que vai acontecer é que vai ser carregado, portanto, este carro, já com aquilo que é uma pintura de base, e depois o que nós podemos fazer é vir aqui ao Base Paint e podemos escolher aqui, portanto, aquilo que é um esquema base. E estes esquemas base são muito semelhantes àquilo que acontece dentro do próprio iRacing. Temos, por exemplo, este que muita gente gosta, que tem algum degradê. Vamos, por exemplo, selecionar este. E neste momento foi carregada, portanto, esta base para aquilo que é a carroceria do carro e aquilo que são os seus vários itens da estrutura. E depois o que eu posso fazer é alterar facilmente as cores, ou seja, por exemplo, eu tenho aqui a cor que serve como base completa e depois tenho a base aqui, portanto, da estampa, vamos dizer assim. E, portanto, podemos ver que temos aqui um vermelho, vamos dizer que eu, por exemplo, em vez do vermelho, queria passar isto aqui para um branco. Depois temos aqui a parte do verde, vamos dizer que aqui no verde quero, por exemplo, aqui um cinza. E vamos ter aqui também o azul e vamos dizer que, por exemplo, no azul, vou dizer que quero colocar aqui à mesma este cinza, mas vamos pôr aqui ligeiramente mais claro, ou seja, aquilo que nós vamos obter é quase um degradê entre a parte da frente do carro, que é completamente branca, e a parte traseira, que é um cinza mais escuro, passando aqui por um cinza intermédio. E, portanto, como viram, foi bastante fácil fazer aqui estas alterações. Depois aquilo que nós podemos também fazer é ver ou não, por exemplo, alguns daquilo que são os decalques, por exemplo, este aqui é para as séries do IMSA, podemos por defeito escondê-los, podemos escolher as cores na box e, portanto, temos depois aqui também essa possibilidade, quando escolho aqui a box deste lado, poder definir aqui quais é que são as cores e depois temos aqui daquilo que são aqui o que está estampado por defeito. Podemos ainda alterar a cor dos logotipos, por exemplo, se eu chegar aqui e alterar isto, por exemplo, vamos pôr um amarelo que é para ser facilmente visível, aquilo que se verificaram foi que houve aqui logos que mudaram de cor, nomeadamente este onde eu tenho aqui o cursor. Vou agora voltar atrás, vamos voltar à cor inicial. Depois podemos adicionar gráficos, adicionar logos e fazer upload das nossas próprias imagens, bem como adicionar texto e outro tipo de formas. Os logos que vêm no Trading Paints Pro são basicamente de marcas fictícias e vamos agora ver então como é que podemos adicionar cada uma destas situações. Por exemplo, vamos aqui adicionar um gráfico. Vamos escolher aqui um gráfico qualquer. Eu agora não vou estar aqui muito preocupado com aquilo que é a beleza do projeto final. Aquilo que me interessa aqui é mostrar as funcionalidades. Vamos escolher, por exemplo, aqui este gráfico e depois podemos facilmente mover este gráfico. Por exemplo, aqui, vamos pô-lo a acompanhar todo o tejadilho e da parte traseira do carro. E para este gráfico, como é óbvio, se eu quiser, posso-lhe também alterar aqui as cores. E vamos dizer que vamos pô-lo assim, por exemplo, em branco, para fazer aqui esta conjugação portanto, com a parte da frente do carro. Não será a coisa mais bonita, mas é para vocês terem uma ideia. Portanto, os gráficos, estamos limitados a estes gráficos que eles aqui apresentam e que são muitos, portanto, está constantemente a carregar. Por exemplo, se eu quisesse procurar aqui por setas, podia procurar, por exemplo, por arrows e iriam-me aparecer tudo aquilo que seriam grafismos com setas. As formas, basicamente, é uma ferramenta de desenho manual, não vou estar aqui a mostrar, e depois temos a parte do logo e do texto. Os logos, como eu disse, vem aqui já um conjunto de logos, todos eles basicamente de marcas fictícias e que podemos depois colocar no carro em qualquer situação. Por exemplo, eu vou aqui adicionar este logo,
Vamos aqui dizer que vou girá-lo para que ele fique virado para a frente do carro. E depois, claro, posso redimensionar o logo e fazer de forma a que ele fique ajustado ao sítio onde eu quero. Por exemplo, vamos dizer que quero colocá-lo aqui entre estas duas entradas de ar que temos aqui, e então vou arrastá-lo para aqui e coloquei aqui o logo. Se quiser colocar aqui o texto, vamos dizer aqui, por exemplo, que queria colocar aqui Core Sportivo PT. Vamos escolher aqui um tipo de fonte qualquer. Eu, por exemplo, gosto desta fonte. Vamos criar. Temos aqui o nosso texto. Vamos colocá-lo aqui, por exemplo, na parte traseira do carro. Vamos diminuir aqui um bocadinho o tamanho. E vamos, por exemplo, colocar-lhe aqui um stroke, que é basicamente quase que uma sombra, por exemplo, aqui em branco. Vamos aumentar aqui um bocadinho o tamanho aqui do stroke. E pronto, facilmente colocamos aqui texto. Depois temos a hipótese de fazer os nossos próprios uploads. Eu tenho aqui já alguns elementos que costumo utilizar, nomeadamente, por exemplo, aqui o logo da Bolori, que é uma marca, uma loja espanhola, que são representantes oficiais europeus da Simagic e que me permitem utilizar o logotipo deles naquilo que são as minhas libraries. Vamos escolher aqui, por exemplo, este logo e vamos trazê-lo para aqui para o carro e vamos dizer que queria, por exemplo, colocá-lo aqui no tejadilho. E depois outra vantagem que nós temos é que facilmente podemos fazer aqui um clone ou um clone espelhado, e ao ter o clone espelhado facilmente conseguimos depois obter estas situações, que é bastante útil, por exemplo, quando queremos colocar nas portas, ou seja, aquilo que for. E pronto, de uma forma simples, nós conseguimos criar a nossa própria library. Depois eu poderei fazer um tutorial já com efeitos Perla, com outras situações, mas basicamente eu aqui não queria criar um tutorial sobre aquilo que é o Trading Paints, isso existem já bastantes, mas focar-me naquilo que são as vantagens da subscrição Pro e demonstrar se efetivamente acho que compensam ou não os 22 € anuais. A minha opinião final é que, obviamente, que a subscrição Pro facilita bastante. Se calhar para quem está a começar e está na fase de começar a criar várias libraries, talvez valha a pena subscrever num primeiro ano e depois, se calhar, nos anos seguintes não. Mas se já usam o Trading Paints e se tiverem estes 22 € para poder pagar pela licença de um ano, eu aconselharia-vos a experimentar. Espero que tenha sido útil. Voltem sempre e, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever e deixar um like. Obrigado.